Valeu, torcedor tricolor, obrigado pela tua audiência, pelo teu carinho aqui no canal. Vamos falar de as últimas do Grêmio, vamos falar sobre Jardiel e a renovação de contrato do jogador com o tricolor. Temos novidades sobre isso, tá? Temos novidades, o Jardiel daqui a pouquinho pode virar uma peça pro Renato. Vamos falar também sobre Gustavo Martins. Tá chamando a atenção lá no CT uma questão que o Renato não vem utilizando o Gustavo no time reserva, e sim num terceiro time. Vamos falar sobre isso e vamos falar ainda sobre o tour que os jogadores do Grêmio fizeram lá na Arena, conhecendo a história do clube. E isso é muito legal. Vamos falar sobre isso. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações e bora pro conteúdo. Valeu, torcedor! Vamos lá, obrigado pela tua audiência, pelo teu carinho aqui no canal. Vamos falar das últimas de Grêmio. O Grêmio avançou nas tratativas de renovação de contrato com o Jardiel. Diogo, o Grêmio está próximo de fechar com o Jardiel? Calma. Calma, que tem que ter cautela nessa questão, tá? Essa informação é do meu colega, o Caliel Dornelles, e o Grêmio prega muita cautela nesse primeiro momento. Houve um avanço legal nas tratativas, o Grêmio está tentando negociar com o Jardiel já faz bastante tempo, essa negociação estava emperrada, porque o empresário do atleta fazia jogo duro, queria uma boa valorização no salário do jogador. Só que o Grêmio tem uma política bem diferente agora do que foi há uns tempos atrás. O Grêmio tinha o Jean-Pierre, que ganhava muito legal, tinha o Ferreira, que era um jogador super valorizado, grande salário, e não correspondia. Então o Grêmio faz o que agora com os jogadores da base? Dá um salário legal com gatilhos. E aí sim, o jogador dando assistência, jogando minutos em campo, ali ele chega num salário legal. Então depende do próprio atleta. Só que os empresários meio que viram beiço pra isso, querem que o jogador tenha um salário fixo e mais os gatilhos. O Grêmio não é assim, vai conquistando ao longo do tempo. E eu tô fechadíssimo com o Grêmio, tá? Eu acho que essa é a melhor postura que tem que se ter com a gurizada nesse primeiro momento. Eles têm que conquistar, e conquistando conseguem. Porque o Renato, ele falou um ponto muito legal, muito importante na última entrevista, que assim, daqui a pouco o clube tá com uma folha de 30, 35 milhões e tu não sabe onde tá indo o dinheiro, porque o futebol não existe. Então tem que ir devagar, tem que valorizar, mas os garotos têm que saber que é trabalhando que vai conseguir conquistar. E esse é o grande ponto do Jardiel nesse momento. A negociação estava emperrada por conta das questões salariais, deu uma avançada, ainda é uma avançada que não significa que vai fechar uma renovação, mas que avançou. A negociação que estava parada avançou. Ele tem contrato até o final de 2025 com o Tricolor, mas a multa dele é muito baixa, é apenas 7 milhões para o mercado interno, ou seja, para clubes brasileiros. E para o mercado externo é legal, 40 milhões de euros tá bem protegido. Agora, para o mercado interno, o Grêmio entende que daqui a pouco coloca o guri deslancha, joga bem pra caramba, vem qualquer SAF aqui, paga 7 milhões, dá um super salário, leva o guri embora e o Grêmio fica chupando o dedo. Então, tá mais do que correto o Grêmio em se valorizar, em valorizar o seu atleta, mas também se preocupar com as finanças do clube. Certíssimo o tricolor nessa. Agora, sobre Gustavo Martins, um ponto que tem chamado muita atenção lá no CT Luiz Carvalho nos treinamentos, é que o Gustavo, ele tem perdido chances, perdido posições pro Rodrigo Eli e pro Bruno Vini. Opa, mas pera aí, como é que a gente pode ter uma noção disso? A gente pega o treinamento da última segunda-feira como exemplo, tá? O Renato, ele monta 3 times. O primeiro time é o time que enfrentou praticamente todo o jogo que fez praticamente todo o jogo contra o Santa Cruz. Então, um time que estava mais desgastado físico. Eles fizeram um treinamento separado, num campo reduzido, totalmente fora do que era proposto. Pro segundo time e pro terceiro time. No segundo time, tínhamos ali o Gustavo Nunes, tínhamos o Diego Costa, tínhamos o Pavon, e tínhamos Rodrigo Eli e Bruno Vini como zagueiros desse time, que é o time mais forte, o time, né, que chegaria melhor pro Grenal. No terceiro time, o primeiro time tinha Kaique, o Fábio, o Rodrigo Eli, o Bruno Vini, o garoto Wesley, o Dodi, o Duqueiroz, o Pavon, o Natan Pescador, o Natan Fernandes e o Diego Costa. Esse era o primeiro time. Um time considerado praticamente o reserva do Grêmio. Agora, o terceiro time, que é aquele time que tem os jogadores mais fora dos planos, mais, sabe, que vão deixado mais de lado, aí nós tínhamos o Grando, tínhamos o Igor, o Gustavo Martins, o Natan, o José Guilherme, o Ronald, o Caio Araújo, o Rubens, o Pedro Lucas, o Bessosi e o André Henrique. Mas peraí, cara, por que o Gustavo Nunes não treina com o time reserva e não com o terceiro time? Até é bom se colocar que o Gustavo Martins, ele quando entra no time principal ou time reserva nos treinamentos do Renato, ele entra como volante e às vezes até como lateral direito. Agora, como zagueiro mesmo,
ele muito pouco é utilizado. E isso mostra que talvez Bruno Vini e Rodrigo Eli, na hierarquia do Renato, estejam acima do Gustavo Martins. E é algo totalmente diferente do que o presidente Alberto Guerra disse em entrevistas, né? Que fez movimentos, e a gente entende que os movimentos que o presidente se refere é, no caso, a não renovação com o Bruno Alves, para que o Gustavo Martins tivesse chance, tivesse oportunidade no Campeonato Gaúcho e conseguisse se valorizar ali na frente, virar um grande ativo ou até o grande substituto do Jeromel, porque o Jeromel não está em um alto nível, não está num nível legal, e hoje eu acredito até que a nossa defesa deveria ser Gustavo Martins e Kahneman. Ah, não deu certo, mas coloca pra testar, coloca pra jogar. Afinal de contas, a grande oportunidade pra fazer esses testes é o Campeonato Gaúcho, e eu acho que nós perdemos essa oportunidade já. Já perdemos, agora chega o mata-mata, agora já pega o jogo mais encrespado, já é mais difícil. Então eu acho que a gente tinha que ter testado Kahneman e Gustavo Martins. Não que seja tarde, ainda dá tempo, mas já era pra ter começado desde o início, tá? Então eu acredito que o Renato deveria dar uma olhada nessa hierarquia dele, tomara que eu esteja errado na minha avaliação, mas parece que o Gustavo Martins não tá tanto assim pro time titular como a gente imagina e como eu acho que pelo menos deveria ser. Jogadores do Grêmio fizeram um tour pela arena ontem, gurizada. Foram conhecer as nossas glórias. Dodi, Soteldo, Marquezin, Diego Costa, Mike Duqueiroz, os últimos contratados do Tricolor, foram conhecer os nossos títulos, a nossa história. Isso é muito importante, né? Até pra fazer com que os jogadores, o Pavon também tava, né? Esqueci do Pavon, pra fazer com que os jogadores entendam, né, o tamanho do Grêmio, o tamanho da torcida do Grêmio, o que já foi feito na nossa história, as nossas glórias, as nossas conquistas que eram praticamente impossíveis e nós conseguimos. Então o Grêmio é um time gigantesco e é bom porque eles precisam entender o nosso tamanho, precisam saber o tamanho que o Grêmio tem e o peso da camisa que eles estão vestindo. Isso é muito importante e nós vamos para uma Libertadores. E o Grêmio não tem o apelido de ser copeiro, de ser imortal à toa, não é verdade? Então isso é muito importante porque os jogadores tenham essa noção. Acho bem legal isso, é uma iniciativa da nova diretoria do Grêmio que já foi feita no ano passado, né, essa iniciativa, e agora volta a acontecer nessa janela de transferências. Beleza? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, quero saber da tua opinião. E aí, Jardiel, o Grêmio tá fazendo direitinho, precisava ter renovado com o jogador já, tá muito lento, o Grêmio faz certo em fazer um jogo duro, e com o Gustavo Martins, o Renato tá errado, o Bruno Vini e o Rodrigo Eli estão numa hierarquia maior do que o Gustavo Martins? Não sei não, quero saber de ti aqui nos comentários. Gostou do conteúdo? Gostou do canal? Quer anunciar aqui com a gente? Tá aqui, ó, diogoanunciar@gmail.com, manda tua mensagem, vamos conversar, quem sabe sai um negócio legal pra nós. Um grande abraço, até a próxima, tchau!